Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Saudações avalonenses. Hoje a gente vai relembrar, a gente vai visitar ou revisitar esta mulher pela voz, pelo ensinamento e pela condução da aula com a nossa queridíssima Luciana Bessa. Eu vou ler, então, a biografia da nossa convidada. Professora doutora Luciana Bessa, licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, UES, em 1999. É especialista em História e Sociologia pela Universidade Regional do Cariri, URCA, em 2009. É mestra em Letras pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2005, e doutora em Letras pela mesma instituição em 2021. É professora efetiva de língua portuguesa do Centro Universitário Leão Sampaio, na cidade cearense de Juazeiro do Norte, que fica vizinha à cidade da qual a nossa aula hoje trata. Para além disso, é membro da ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, em Fortaleza, membro fundadora do grupo de estudos Filhas de Avalon e idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, cujo foco são as mulheres que produzem suas obras na região Nordeste. A doutora Luciana Bessa vive há muitos anos na cidade do Crato, palco da vida e atuação de Bárbara de Alencar, cuja trajetória hoje visitamos ou revisitamos por meio desta aula. Minha querida, seja muito bem-vinda e a palavra é tua. Mas claro que Dona Bárbara do Crato, ela existe e resiste através do nosso grupo, das nossas palavras, dos nossos conhecimentos e de tudo que a gente vai levar adiante, né, daqui, dessa aula de hoje, e de muitas outras que virão. E aí eu deixei aqui como indicação também esse livro, né, que é A Invenção de Bárbara de Alencar, de 2016, que é do Gilmar Chaves, e que tem até uma entrevista, 3 perguntas muito curtas, está aí a fonte para que vocês olhem as respostas, que é perguntado a ele, né, o que foi que chamou a atenção dele, né, ao estudar a Bárbara de Alencar, a respeito, né, do trabalho que ele vem desenvolvendo, né, com jovens sobre Bárbara de Alencar, porque, como eu disse a vocês, o Gilmar Chaves, ele andou por 200 localidades desde o ano de 2015 nas escolas públicas falando sobre Bárbara de Alencar. E uma outra pergunta que é feita é a respeito, né, do local, ali na 10ª Região Militar de Fortaleza, que Bárbara teria ficado presa, né, que vem inclusive essa música que eu acabei de falar aí, do Ednardo, que é um lugar, como eu disse, minúsculo, úmido, e que não caberia nenhuma pessoa em pé. E aí a repórter pergunta para ele se tem um erro histórico a ser corrigido, né? E ele vai dizer que não é necessariamente um erro histórico, é porque todos os documentos, né, parte dos documentos que envolvem a família Alencar foi queimado pela dona Matilde Teles e por outras pessoas para que a família não fosse presa na Revolução de 1817. Então, criam-se muitas histórias, e uma delas é que ela teria ficado nesse local. Realmente, Bárbara ficou em Fortaleza, em condições péssimas, mas não necessariamente Gustavo Barroso e vários outros historiadores já tiraram, né, já fizeram essa correção.
Então, o Gilmar Chaves fala isso nessa entrevista. E aí eu quero indicar também, vocês conseguem algumas dessas revistas até pelo Instagram ou pelo site da própria Universidade Federal do Cariri, porque nós temos um projeto de extensão do curso de jornalismo que se chama Bárbaras. Então, são 6 edições que esse projeto tem, que trata a respeito de mulheres. Essa última aí, que foi a 6ª edição da revista Bárbaras, aconteceu semana passada aqui na cidade do Crato, né? A universidade é em Fortaleza, é em Juazeiro, mas o lançamento da revista aconteceu aqui bem pertinho da minha casa, né? E eu estava lá para conhecer mais. Ai, meu Deus, a edição. Eu botei aqui em algum lugar para mostrar aqui a vocês as edições que eu tenho da revista Bárbara. Essa 5ª edição com a Cida, eu acho assim incrível. Cida é pernambucana, é a primeira pernambucana poeta, é a primeira pernambucana a ganhar o prêmio Jabuti. O prêmio Jabuti é o maior prêmio que um escritor, né, em território nacional pode ganhar. Ela é a primeira pernambucana. Ela deu uma entrevista linda falando, né, sobre toda a obra dela, Cidra Pereira, que deve ter alguma coisa, né, certamente com a Bárbara de Alencar, porque era Bárbara Pereira de Alencar. E outra obra que eu quero convidá-los a conhecer é a obra da escritora Ana Miranda, que é essa daqui, ó, que é a obra Semíramis. Ana Miranda, ela é uma cearense e ela faz a obra dela, ela mistura muito, ela mescla, né? História e literatura, história e ficção. E a Ana Miranda estreia na literatura em 1989 com a obra Boca do Inferno, que ela fala do poeta Gregório de Matos Guerra, né? E do Padre Antônio Vieira. Então, ela faz essa relação, ela permeia, né, realidade e ficção. E aí, em 2014, a Ana Miranda, ela faz essa obra, que eu acho essa capa belíssima, que é a Semíramis. E ela vai contar a história de 2 irmãs, Semíramis e Iriana. E a vida dessas 2 mulheres acaba sendo, que são a parte, digamos, ficcional da obra, e a essas 2 mulheres, a Semíramis e a Iriana, têm as suas vidas entrelaçadas pela família Alencar, que é justamente a parte histórica, a parte real, a parte verídica. E aí eu coloquei aqui alguns trechinhos para vocês conhecerem essa obra, que sábado agora, dia 27 às 15 horas, eu vou discutir lá no blog literário, né? Porque a gente faz 8 encontros, um a cada mês, sempre no último sábado de cada mês, e aí eu sempre escolho uma obra de uma escritora aqui da região Nordeste. E esse ano a gente vai começar as discussões literárias, que é um projeto da Universidade Federal do Cariri. A gente vai começar com a obra da Ana Miranda, chamada Semíramis. E Ana Miranda, além de poeta, além de romancista, para quem não sabe, Ana Miranda é uma exímia desenhista. Eu vi os desenhos da Ana Miranda e eu fiquei assim apaixonada, né, com a sensibilidade dessa mulher. E aí eu não vou ler todos, eu coloquei aqui vários, né, mas aí os slides vão ficar para vocês. Então eu vou ler aqui, vou escolher aqui alguns trechinhos para dar tempo que vocês me façam as perguntas daquilo que eu não deixei bem claro. Então eu vou ler só aqui alguns trechinhos para que vocês vejam como é que a vida dessas mulheres, Semíramis e Iriana, vai se confundir, vai se entrelaçar com a família Alencar. Então, essa obra ela é dividida em 5 partes, e na primeira parte, a Iriana, que é a narradora da história, ela vai contar a viagem que o avô dela vai fazer, porque as 2 são órfãs né, de pais, e elas moram com os avós, que eu não me lembro nem se tem nomes, é o vovô e a vovó. Elas moram com os avós e a casa delas são vizinhas de quem? São vizinhas da Bárbara de Alencar.
E o avô dela também é político. E ela começa, a Iriana contando, né, a viagem que o avô vai fazer, e ela vai acompanhar o avô no lombo de um cavalo até Fortaleza para fazer uma visita ao filho de Dona Bárbara, que se chama José Martiniano de Alencar. Então, o primeiro parágrafo dessa obra, o nome do capítulo, porque os capítulos são muito curtos, no máximo uma lauda, uma página e meia, nunca duas. Então, são capítulos extremamente curtos. Aí começa o primeiro parágrafo do livro com esse capítulo, Viagens Políticas. Aí diz assim, ó, o Alagadiço Novo era o outro lado do mundo. O que demais eu podia almejar em termos de léguas. Ia ser a minha primeira viagem, e Siriana contando, no rumo da família Alencar, tão prezados por meu avô, que não prezava ninguém com tanto respeito. Vovô tratava-me como um neto rapaz, permitia que eu escutasse as conversas governativas, andasse a cavalo em passeios solitários, jogasse bilhar, fumasse de seu cachimbo e assistisse às sessões da Câmara na Casa Livre, coisa que a nenhuma mulher era permitida, né? Jamais me deitava olhos de censura. Ele mandou vir do sítio cavalos e mulas e contratou um guia. Assim, na Vila do Crato, ficaram sabendo da nossa ida ao Alagadiço. Saiu no jornal Araripe, que é um jornal era muito conhecido aqui na época, era o jornal que circulava, uma nota reprovando a ausência do vereador. Bom, aí a Iriana continua, né, contando como é que vai ser essa viagem, né, dela, do avô e de uma comitiva lá para o Alagadiço. Antes de seguir para o Alagadiço Novo, vovô pediu permissão aos vereadores. Olha como era na época, né? Simplesmente um vereador não podia se ausentar. Então, ele convoca uma sessão, o avô dela, e pede permissão, né, aos vereadores e ao juiz para se ausentar. Sua viagem foi muito debatida na Câmara pelos conservadores. Nem mesmo os liberais o apoiaram. Sabia de sua missão junto ao padre Martiniano. Desconfiavam dessa fundação de um novo partido. Tudo estava despedaçado depois das guerras de 17 e de 24. Tinham receio de um terceiro banho de sangue. Então, vejam aí que quando você for ler Ana Miranda, então você vai ter que saber onde é o Alagadiço Novo, quem é José Martiniano de Alencar, que guerras são essas que está se falando aqui, 17 e 24. Quem caso o avô da personagem fosse visitar José Martiniano de Alencar, o que se podia, quais as polêmicas que se podiam vir dali. Então, tem todo esse conhecimento histórico quando se lê uma escritora chamada Ana Miranda. E aí tem outra coisa que eu acho bem peculiar, é a encomenda materna, porque era muito difícil essa viagem, Crato, Fortaleza. Hoje, eu levo, quando eu vou de ônibus, né, 10 horas de viagem, né, para chegar. Isso de ônibus. De carro você gasta 7, 8 horas. De avião você gasta 45 minutos, mas o preço é muito caro. Custa quase R$ 1.000 a passagem, então fica inviável. Isso, vocês imaginem isso no século XIX, no lombo de um animal. Então, eles demoravam muito. Então, quando uma pessoa viajava aqui da Vila do Crato para Fortaleza, era literalmente uma festa. Então, todo mundo queria mandar uma encomenda. E uma dessas encomendas foi justamente para o Martiniano de Alencar, enviado pela sua mãe, Bárbara de Alencar. E outra coisa que eu acho bem peculiar é porque geralmente se mandava comida, se mandava guloseimas, as coisas típicas aqui da região. Mas contrariando, né, Dona Bárbara de Alencar, uma mulher à frente do seu tempo, adivinha, não foi comida, foi uma carta lacrada. E aí as pessoas, né, ficaram se perguntando, meu Deus, o que teria nessa carta, né?
E outra coisa que eu lembrei, que eu acabei de ver aqui, é que geralmente, como eu falei, iam comidas, e uma das comidas era o piqui. Aqui, uma coisa que as pessoas gostam muito no Crato, né, na região do Cariri como um todo, é o piqui. Eu, particularmente, me perdoe, eu não gosto. Eu acho o cheiro muito forte. Bom, e quem era Bárbara de Alencar? E num dos capítulos aqui da Ana Miranda, quem era essa singular família? Ó, Dona Bárbara não era só poderosa na região, ela atraía, tinha uma força estranha. Bastava uma pergunta que ela se punha a responder, e estavam todos ao redor ouvindo. Dona Bárbara tinha o dom de arrebatar as atenções quando sua voz se alteava, as outras silenciavam. Era dada a entusiasmos e ímpetos, presa a ideias e muito determinada no dia a dia do trabalho. Como os outros ricos dos Cariris, ela vivia em casa de telha e eirado cheio de cavalos e carros, homens de armas. Fazia uma derrama de patacães, banquetes de comidas carregadas, tudo com vinhaça e noites iluminadas ao farol. Na mesa de perna grossa deitava carnes e gorduras doces. E aí vem toda essa comida aí que fala a Iriana narrando. Então tem muito outras coisas interessantes para que a gente possa falar aqui sobre Bárbara de Alencar, né? Mas aí pelo adiantado da hora, eu quero ler só esse trechinho aqui, ó, que se chama Cabeças Infames, como entrou para a história, né? Aquelas pessoas que fizeram parte da Revolução de 1817. Eu achei magistral essa descrição da Ana Miranda. Os Alencar era uma família feita de fibra, destemor, obsessão pela justiça, dizia vovô. Uma família para quem a política é uma religião, e não aquela política adaptada às ambições, aos despeitos, capricho, às novas adesões. Uma gente brava, marcada pelo iluminismo, pelo sofrimento, pelas perdas. Só em Vila do Sul, reduto dos inimigos dos liberais e republicanos, os imperiais fizeram mais de 12 viúvas na família Alencar. Diziam, ele mesmo, vovô, que não era da família Alencar, perdeu a filha e terras e teve de viver refugiado para não ser morto por Pinto Madeira, acusado que vovô estava como inimigo do império, uma das cabeças infames no tempo da Guerra dos Padres da Confederação. Bom, e aí, encaminhando aqui para o final, né, dessa conversa aí com vocês, tem um texto aqui feito pelo Calé Alencar, porque eu acho que foi, eu acho que 2015, né, a Maracatu, Nação Fortaleza, prestou uma homenagem a Bárbara de Alencar. E aí, por hoje, né, é o que eu tenho para compartilhar com vocês a respeito dessa mulher, né, que aí, segundo Maracatu, Nação Fortaleza, com a inclusão do tema Bárbara, que o tema do ano de 2015 foi Bárbara, Luz da Liberdade, fazendo referência ao sincretismo religioso com a inclusão das entidades do candomblé e do catolicismo, no caso Iansã e Santa Bárbara. O Maracatu Nação Fortaleza pretende ressaltar a importância do diálogo com a nordestinidade e suas peculiaridades nos campos cultural, histórico e social, relacionando exemplos de coragem e fibra, de importantes vultos históricos e suas relações com a história contemporânea, inserindo no carnaval de rua um tema voltado para a valorização das lutas e conquistas gestadas a partir dos movimentos populares. Bárbara, heroína da pátria, né, presente sempre através, né, dessa lei, como eu já falei, que é uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, em que ela se encontra no livro, né, dos heróis da pátria, junto com outras mulheres, como Nice da Silveira
e Dandara. E aí eu tenho uma imagem, né, do Oscar Araripe, de Bárbara de Alencar. Gratidão pela escuta. Com certeza, meu amor. Que aula linda. Gostaria que você mostrasse todas as suas referências, assim, bem rapidinho. Pode ler para mim, por Bárbara de favor? Alencar. Dona Bárbara Pereira de Alencar, mãe do senador José Martiniano de Alencar e avó do escritor José de Alencar, foi a primeira presa política do Brasil por ter liberado, no Crato, o movimento revolucionário pela independência, conhecido como Revolução Pernambucana de 1817. Essa é uma placa da Fundação Cultural de Fortaleza, que está muito bem posta aí toda a história, todo o legado, em poucas palavras, do que foi essa mulher tão grande e, infelizmente, tão esquecida por uns e desconhecida pela grande maioria. Gratidão, Luciana, gratidão, nossa doutora Luciana Bessa, membro fundadora do nosso grupo de estudos Filhas de Avalon, por esta aula magistral. História, literatura, cultura, tudo bem mesclado, como sempre, e com a tua marca. Gratidão. Muito linda. Temos inúmeros elogios no chat e algumas dúvidas que eu vou pedir para o Evandro, por gentileza, colocar aqui pouco a pouco para poder a professora ir elucidando. A primeira, da Karina Mandetta. Existem estudos relativos a possíveis contribuições e influências de Bárbara de Alencar na obra do escritor de nosso romantismo, José de Alencar, o seu neto? Karina, não tem. Não tem, assim, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma influência, inclusive, como eu falei, né, o Gilmar Chaves estuda a obra da Bárbara e também do José de Alencar, mas mais ainda, né, do caso, 15 anos estudando a obra da Bárbara de Alencar, na verdade, a história dela, porque assim, não existe assim, um livro escrito por Bárbara de Alencar. E os documentos, né, que dão conta da família Alencar, mas principalmente no que diz respeito a Bárbara de Alencar, eles foram queimados nesses 8 dias que a República, né, considerada como é o nome, República do Jasmim, que foi essa república, que era uma das propriedades da Bárbara de Alencar, como eu disse, ela gostava muito de botânica, e aí teria se dado ao nome, né, dessa república quando ela e os filhos e outras pessoas decretaram o fim da monarquia aqui na Vila do Crato, no dia 3 de maio de 1817. Então, o Alencar e a Bárbara, eles primeiro eram muito distantes. Quando Bárbara estava lá no Crato, no dia 3 de maio, né, o José de Alencar estava nascendo lá no sítio do Alagadiço Novo, na cidade de Fortaleza. Então, eu não tenho nenhum texto que mostre que Bárbara de Alencar esteve com o neto ali, o quê? Presente. E logo aos 10 anos de idade, o José de Alencar, ele vai estudar, eu acho que o nome da escola não sei se é primeiras letras elementar, lembro já aqui. Então, ele já vai estudar um sistema assim, de semi-internato. Então, não houve uma convivência assim, física de ambos, nem na questão da obra. Até porque os dois eles divergiam muito, né? Quando a gente olha para a história do Alencar e olha para a Bárbara de Alencar, a gente vê que José de Alencar era conservador. Bárbara de Alencar era liberal. Bárbara de Alencar defendia, né, embora ela não tivesse
digamos assim, ela tivesse escravos, mas ela era contra a escravidão. José de Alencar, ele defendia veementemente, tanto, né, que uma das obras dele foi retirada da obra completa por uma questão de polêmica, porque ele defendia com unhas e dentes. É um texto muito bem escrito, vale a leitura, né, pelos argumentos que ele utiliza, né, um advogado, uma pessoa muito culta, então vale a leitura nesse sentido, que ele coloca que a sociedade ela só ia se fazer, ela só ia ter uma base sólida se os escravos estivessem ali naquele momento, o que é totalmente contrário do que pregava o pai, José Martiniano de Alencar, do que pregava a avó Bárbara de Alencar. Então, não há essa convivência próxima, nem fisicamente falando, né, e nem na questão das obras. Eu, particularmente, não consigo ver. E vendo as personagens também do Alencar, eu li os romances urbanos dele, né, esses romances românticos, né? Há quem diga que eu sou romantiquinha, os romances. Eu, por exemplo, não consigo perceber nenhuma das personagens do Alencar que tenha o brio da Bárbara de Alencar, porque eu fico muito entusiasmada, muito feliz, né, de ver, porque, me perdoem, mas eu não sei, eu tenho que confessar a vocês se eu teria a coragem do que a Bárbara fez aos 57 anos de idade, trajada de preto, saindo da casa dela, ao lado dos 3 filhos, sabendo que o crime de lesa majestade, como se chamava, seria a pena de morte, ela sair segurando um rosário, entrar na igreja, há relatos de que ela em algum momento, né, que quando terminou a missa, o Martiniano de Alencar sobe ao púlpito e ele lê um texto chamado Sucessor, que foi feito pelo advogado Mendonça, que era um dos revolucionários lá de Pernambuco. Então ele faz a leitura e há relatos que nesse momento as mãos delas tremiam, porque era um momento único na história desse país. Então eu não vejo nenhuma personagem das que eu conheça do José de Alencar que tenha o brio, a coragem e o destemor de Bárbara de Alencar, viu? Excelente, excelente. Também não conheço. Uma próxima pergunta, por gentileza, Evandro. Quem pergunta é a Ana Lima. Ela pergunta assim: professora Luciana, podemos afirmar que as questões políticas interferiram no reconhecimento de Bárbara de Alencar perante a sua família e a sociedade? As questões políticas e eu também diria que mais as questões aí de gênero, porque Bárbara de Alencar, né, pelo fato, né, porque quando a gente tem esse texto da Heloísa Buarque de Holanda e da Raquel de Queiroz, que elas falam de 3 matriarcas, e dentre essas matriarcas está a Bárbara de Alencar, então elas falam dessa matriarca como essa mulher que cuidava do casamento, que cuidava dos filhos, que cuidava dos maridos, mas não só. Então, ela tinha ali um alcance político, ela tinha um alcance econômico. O que Bárbara falava, tem um trecho que eu não li aí da Ana Miranda, que brinca que eu estou dizendo assim, é ficção, né? Que uma palavra de Bárbara de Alencar era capaz até de desfazer casamentos ou de contrair, de fazer o quê? O contrário, casamentos. Tão importante era ela. Então, quando os políticos aqui da região precisavam de uma opinião, né, alguns deles se remetiam à dona Bárbara de Alencar. Ela era muito querida entre os escravos, né, que chamavam de madrinha, chamavam madrinha Bárbara. Né? Então, tem essa questão política, né, que o fato de ser uma mulher, a questão de gênero, né, essa coisa dela ser mulher, e por questões políticas, né, porque tem essa questão, esse viés da violência política de gênero, porque Bárbara de Alencar, dentre esses presos da Revolução de 1817, é a única que é mulher. Mas aí
sobre ela pesam várias acusações, e uma delas é que ela era amante do vigário geral aqui da Vila do Crato, tá? O que eu acredito que ela não foi. Mas eu pergunto, e se ela tivesse sido, o fato dela ser revolucionária, isso vai interferir no que ela pregava por um país mais justo? Mas, na verdade, quando diz que ela era amante do vigário, era uma forma de sujar o seu nome, uma forma de difamá-la, e uma forma de dizer, olha, só podia ser mulher. E o fato dela ter ganho a alcunha, né, de mulher macho, simplesmente pelo fato dela gerir os seus próprios bens, né? Então, eu acho que, para além de uma questão política, existe mais forte essa questão de gênero, que é também uma questão política. Mas é sensível, né? A gente consegue, é sensorial, inclusive. Próxima pergunta, por gentileza. Da Paulinha. Ela pergunta assim: o estilo literário de José de Alencar remete ao estilo literário de Bárbara de Alencar? Se sim, em quais aspectos? Não se tem nenhum texto da Bárbara de Alencar. Inclusive as cartas, né, que ela teria não, com certeza ela trocou com os filhos, já que os filhos estudaram no seminário de Olinda, então ela não estava lá, inclusive foi o Câmara que veio para cá, para a cidade do Crato, em 1809 e a conheceu, mas ela era benemérita do seminário de Olinda, então ela trocava cartas com os filhos, mas não se tem hoje nenhuma dessas cartas, porque quando ela foi presa, uma, né, das suas adversárias políticas que ela não esperava, a dona Matilde Teles, a acolheu, e um dos pedidos que a Bárbara teria feito era justamente queimar todas essas cartas e a ata da República, né, do Crato. E aí vem contando nesse livro aqui, contando como foi feita a queima desses papéis, porque o filho da Matilde, da dona Matilde Teles, era o juiz, e ele que teria pego todos esses documentos, levado para a mãe, e a mãe teria o quê? A gente não sabe se foi esse o fluxo, né? Mas teria levado para a mãe e a mãe teria queimado. Então, não tem textos da Bárbara de Alencar, nem mesmo as cartas, né, que ela teria trocado, que ela teria não, que ela trocou com os filhos. Verdade. Eu acho que temos mais uma última pergunta, da Rosana Pugina. Em sua opinião, atualmente, Bárbara ocuparia algum cargo político? Se sim, ela sofreria violência política, como ocorreu com Marielle Franco? Eu não tenho, Rosana, a menor dúvida que Bárbara de Alencar, se ela desejasse, né, se assim ela o desejasse, porque lugar de mulher é onde ela quiser, então eu não ocuparia nenhum cargo político, né, jamais seria vereadora, deputada, enfim, eu admiro muito as mulheres que assim o fazem, mas se Bárbara desejasse, sim, ela seria, e com certeza o que aconteceu com Marielle Franco e com muitas outras mulheres que tentam silenciá-la, aconteceria com Bárbara de Alencar, como aconteceu, né, em 1817, porque, assim, se a gente for ver a descrição de tudo que ela passou, saindo do Crato, indo para Icó, indo para Fortaleza, de Fortaleza para Recife, até chegar em Salvador, e 3 anos depois, né, quando ela, digamos, foi anistiada, e ainda assim ela resolver apoiar moral e economicamente os filhos na Confederação do Equador, eu acho isso com 60 anos de idade, eu não estou dizendo que isso ela seja uma pessoa idosa, uma pessoa velha, mas não era uma flor assim da idade de uma menina de 20 anos, porque ela sofreu fisicamente, ela passou fome, ela foi montada no lombo, como diz aqui os textos, de um animal no meio do sol. Se eu passo
8, 10 horas dentro de um ônibus para chegar em Fortaleza e eu chego morta, vocês imaginem uma mulher dessa, com 57 anos de idade, à luz do sol, sem comer e sem beber água, né, usando roupas, uma saia, descrito que ela está usando uma saia e uma camisa, e aí uma das escravas, porque eles passavam em várias cidades e essas pessoas eram expostas em praça pública para que nenhuma outra pessoa, né, tentasse fazer o que os revolucionários, os infames cabeças fizeram. Então, era uma forma, né, de humilhá-los, fazendo essa exposição. E há relatos que uma escrava, uma mulher do povo, teria jogado um chale para cobrir Bárbara de Alencar, porque ela percebeu a vergonha que Bárbara estava exposta, né? Porque embora ela não andasse, ela é descrita como uma mulher rústica que não usa roupas que vinham muito, né, de fora, essas roupas caras. Então, Bárbara de Alencar, ela andava muito bem vestida. E nesse momento ela está usando uma saia, como é descrito, e uma blusa de uma escrava. Então, uma mulher dessa que não se curvou, que mesmo diante do filho morto, né, não só do filho, porque há relatos de que 20 outras pessoas da família Alencar também morreram nesse período e ela está ali, né, sempre firme. E aí tem o que eu nunca entendi, né, dessa carta que o José Martiniano de Alencar teria escrito para o rei, para o imperador, pedindo clemência e se julgando inocente. Bárbara nunca faria isso. Não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Nós temos agora mais ou menos 15 minutos para finalizar a aula. E eu gostaria, Lu, de a gente fazer aqui umas considerações para poder complementar o que foi dito, tirar alguma dúvida também de quem tenha. Pode ser? Sim. Bom, nada melhor do que nós termos na aula de hoje uma pessoa que, embora seja de Fortaleza, vive há muitíssimos anos no Crato e está mais do que acostumada, imbuída de tudo que é cratense, não somente da cultura, como da história, as histórias paralelas, tudo que permeia o Crato, o chamado Cratinho de Açúcar, como a gente chama, a Luciana tem, porque ela já vive há muitíssimos anos nessa cidade, conhece a história do Crato, melhor do que qualquer pessoa que esteja aqui que não seja do Crajubá, né? Que é Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, primeiramente, muito obrigada, Lu, por essa aula maravilhosa, aula de história, aula de cultura e também literatura, porque foi tudo muito bem mesclado por ti. Vimos aí toda uma trajetória dessa mulher que foi a primeira líder republicana do país. Essa primeira mulher que se insurgiu contra a coroa, pagou um preço muito alto, foi, digamos, surrada barbaramente pela vida, não somente porque ela foi torturada, foi presa, foi a primeira presa política que nós tivemos, mas também porque 2 filhos dela morreram nessa necessidade que se tinha naquele momento de se libertar das amarras de Portugal. Lembrando que Pagu também foi presa política, e muita gente pensa que Pagu foi a primeira presa política. Não é verdade. A primeira presa política do Brasil foi Bárbara de Alencar, pernambucana, que morou muitíssimos anos na província do Ceará, naquele momento. Pagu, ela tem realmente uma ligação com a prisão, porque ela ficou 23 vezes presa, ou seja, ela foi presa, em termos assim gerais, 23 vezes. Foi a pessoa do sexo feminino que mais teve prisões, digamos assim, evidenciadas na história do Brasil. Então, por um lado, nós temos esse ineditismo da nossa homenageada de hoje, Bárbara de Alencar, por outro, Pagu, mas não é nenhuma nem outra tem vinculação mais do que isso, tá? Além do que pensavam e do que faziam. Com relação a essas origens, eu até fiz aqui alguns apontamentos, que tu estás numa terra muito privilegiada pela natureza, porque o Cariri, que é essa região, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, eu conheço bastante bem, porque dei muita aula por aí na UFC Virtual.
E é uma zona muito rica, não somente pela cultura própria do lugar, mas também porque é um sítio arqueológico e paleontológico. É algo assim que se deve visitar quando você esteja nessa região do Cariri, que não tem esse nome à toa, Cariri, porque os índios cariris habitavam o local. E essa monumental coleção paleontológica, muito mais do que arqueológica, faz parte dessa região e está impregnada como uma impressão digital. Nós temos mais ou menos concentrações de fósseis nessa região que se compara às maiores do mundo. Ou seja, nós temos no sul do estado do Ceará uma das maiores concentrações de fósseis de todos os tempos. E as pessoas não sabem disso. Até mesmo os cearenses, muitas vezes ficam até um pouco surpreendidos com esse tipo de informação. Remonta-se essa coleção arqueológica e paleontológica a 110 milhões de anos atrás. Ou seja, realmente vale muito a visita, não somente a Crato em si e as cidades da região, mas também essa questão das pinturas rupestres. Tem também uma vinculação com as rezadeiras, com toda uma história de cultura farmacopeica, também ligada a Crato e região. Curiosamente, essa mulher tinha que ter morrido nada mais nascer, né? Porque assim que ela nasceu, a cidade, o local onde ela estava, foi, digamos que, invadido, né, pelos índios, pelos indígenas, melhor dizendo. E ela escapou de morrer por muito pouco. Ela, muitas vezes, desafiou realmente a morte, como a gente viu aqui nessa aula, mas a vida foi muito generosa com ela, porque ela viveu longevamente, apesar de que de uma forma muito sofrida, porque o que ela acreditava não era o que se queria que a população acreditasse e lutasse por. Então, uma pessoa como ela é uma em 1 bilhão. Nesse caso também foi interessante a gente ter uma pessoa da própria região, que está na região do Cariri para fazer essa aula, porque o Crato é a 5ª cidade onde mais temos feminicídios no Brasil. O Brasil ocupa, tristemente, o 5º lugar em números mundiais de feminicídios. Então, de todos os países do mundo, o Brasil ocupa o 5º lugar, é o 5º país que mais mata suas mulheres. E, infelizmente, o Crato é a 5ª cidade, é a 5ª província, o 5º município, onde essa realidade também acontece de forma muito visceral. Não é, Luciana? Você que está aí, conhece muitos casos, com certeza. Eu estive também, no final do ano passado, entrei em contato com esses casos absurdos, e que ficam totalmente impunes, como foi o da vereadora Bruna Bruna Iane. Então, a moça era extremamente querida na cidade, era uma jovem médica, uma política promissora, e infelizmente ela também foi vítima, apesar de que ela era uma pessoa que lutava contra essa política do silenciamento, mas ela também foi silenciada. Então, aqui fica a nossa homenagem à vereadora que infelizmente faleceu, Bruna Iane. Fazendo aqui um aparato geral, fazendo assim uma recapitulação, é curioso a gente saber que Bárbara, né, esse nome tão pouco cristão, mas depois ligado à cristandade, foi, de alguma forma, metamorfoseado na cultura de matriz africana. Quando eu falo cultura, é cultura em termos gerais, né? Ela, no candomblé, é Oiá, e na Umbanda é Yansan, que é, inclusive, de minha preferência. Eu sou filha de Yansan. Yansan é, como tu colocaste muito bem, Santa Bárbara, correspondem uma à outra, e Bárbara foi essa mulher a quem a cristandade deu esses poderes de controlar, né, o tempo. De alguma forma, o nome dela vem à baila quando a gente fala em clima, em manifestações climatológicas, e nas culturas africanas em geral, falo culturas porque são 54 países na África, então são culturas que se mesclam e se complementam. Essa mulher, no caso, já rebatizada aqui, levou o nome de Yansan ou Oiá, dependendo aí se é Umbanda ou Candomblé, respectivamente.
Outra coisa que eu também quero mencionar é que ela nasceu num dia especialíssimo, que foi o dia 11 de fevereiro. Anos depois, ou seja, em 2015, a ONU instituiria esse dia como sendo o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Ou seja, nesse mesmo dia em que Bárbara nasceu, outras mulheres também nasceram, mas na vertente formalizada de cientistas e reconhecidas por isso. E não em vão, nós fizemos a contagem regressiva dos nossos 2 livros lançados no dia 16 de fevereiro, exatamente no dia 11. No dia 4, nós começamos a anunciar, e do dia 11 para o dia 16 de fevereiro deste ano, 2023, fizemos a contagem regressiva. Anunciamos os livros no dia 4 de fevereiro, porque é nascimento de tanto natalício como de morte de Betty Friedan, e começamos a contagem regressiva nesse dia, 11 de fevereiro, que é o mesmo dia em que ela nasceu. Ou seja, é toda uma relação aí de mulher, ciência, cultura, que nos une no Filhas de Avalon a esses vultos que precisam chegar até nós e chegar a muito mais pessoas, mesmo que não da esfera das letras, da história, da pedagogia, como é o que nós temos mais aqui no Filhas de Avalon, pessoas com essas profissões, mas muitas mais, historiadores e etc. Também quero fazer menção a alguns topônimos, como, por exemplo, Messejana, que é justamente onde nasceu, né, de Alencar, na casinha que já tu mostraste muito bem, falaste muito bem da localização, como chegar até lá, a questão do Instagram, do telefone, endereço. Curiosamente, esse nome Messejana, eu pensava que era de origem indígena, mas não é. É de origem, de alguma forma, muçulmana, tá? Quer dizer Majana, ou seja, prisão, cárcere. Olha que curioso. Apesar de ali nós termos, naquele momento e antes, os índios potiguaras, né, aqui do lado, porque eu moro exatamente no bairro vizinho a Messejana, eu moro na cidade dos funcionários, e Messejana passou a ser um bairro muito recentemente, se eu não me engano, de 1997 para cá. Se não foi 97, foi 87, porque até então era um distrito, né, do estado do Ceará, que era muito próximo de Fortaleza. Inclusive, o meu pai fazia viagens de finais de semana com a família, com os amigos e vizinhos para Messejana, que é justamente esse bairro vizinho que hoje é tão conhecido por nós, que somos de Fortaleza, que era distrito e que só muito recentemente tornou-se bairro. Na verdade, começou como uma freguesia em 1760, então tem toda uma trajetória de percurso aí de freguesia, à luz, assim, mais ou menos, dos holandeses, porque foi quem entrou naquele momento, né, foram os que entraram e chegaram até aqui e instituíram esse local, como depois foi sendo transformado em distrito e agora bairro. Lembrando que, com relação à Praça dos Mártires, que também foi comentado pela Luciana, quem é de Fortaleza sabe do que eu estou a falar, e quem é do Ceará de uma maneira bem geral, e quem já visitou também Fortaleza sabe do que eu estou a falar. A Praça dos Mártires foi a primeira praça que nós tivemos aqui no estado. Quando eu falo estado, eu me refiro a Fortaleza, não tenho certeza se foi do estado como um todo. Com relação a Fortaleza, sim. Essa Praça dos Mártires, foi a primeira. Ela fica exatamente do lado do forte de Nossa Senhora da Assunção, que foi o forte onde ficou enclausurada Bárbara de Alencar. Lembrando que, eu até peguei aqui a informação, o local onde ela estava tinha 1,35 m de altura por 1,40 de largura. Como a Luciana bem colocou, não dava para ficar em pé. Tinha que ficar sentada ou deitada, com muito pouca luminosidade, sem ventilação alguma. É como se fosse um tumbeiro. A gente faz uma ligação com a aula passada. Lembrando que a família dela, como foi colocado aqui, vem de Portugal, né? São os Alenquer, que vieram ali de Viana do Castelo. Viana do Castelo fica no norte de Portugal, já roçando a Espanha. Tem ali Barcelos, Ponte de Lima, Esposende, e está ali Viana do Castelo, que foi
de onde vieram os antecedentes dela, os ancestrais dela, que tem uma ligação também com indígenas, enfim, como foi colocado aqui e muito bem colocado pela Luciana. Com relação a essa Praça dos Mártires, ela foi o local de execução de algumas pessoas famosíssimas aqui no estado, que hoje são nomes de rua, nomes de escola, nomes de instituições, que são, alguns deles, Azevedo Bolão, Feliciano Carapinima, Francisco Ibiapina, Padre Mororó e Pessoa Anta, assassinados em 1825, exatamente nessa praça, chamada Praça dos Mártires, que fica no passeio público. A praça, ela foi erguida em 1890, ela foi arborizada, é como se fosse uma alameda, né? Se você vai no passeio público do Rio de Janeiro, se você vai na Alameda, em alguns países da Europa, se você vai nas Alamedas aqui na Argentina, você vai ver que um parque ou uma praça, melhor dizendo, em forma de alameda, ela é dividida por árvores que se enfileiram e formam caminhos, né? Nós temos árvores enfileiradas formando três caminhos que não se misturam em termos de passeantes. As pessoas que passeiam por eles não se misturam porque são de classes sociais diferentes. Então, no caminho arborizado, né? Você imagina uma praça com três fileiras de árvores que definem muito bem três espaços. Um desses espaços tem bastante bancos, as árvores podem ser frutíferas, as flores são mais bonitas do que os do meio, que são para a classe mais intermediária. Então, classe alta, classe média e, por último, o último viés, né, a última rua da Alameda, digamos assim, da praça ou do passeio, é para pessoas de menor poder aquisitivo. Então, a gente percebe muito as diferenças também com relação ao visual dessa praça. E a Praça dos Mártires é uma praça emblemática porque também está situada de frente para o mar. Essas pessoas morreram olhando para uma liberdade representada pelo mar que elas não alcançariam, infelizmente. E como a Luciana bem colocou, teve a questão do fuzilamento do padre Mororó, que foi algo que até hoje dá para teses, né? As pessoas realmente se comoveram com aquela morte totalmente desnecessária, especialmente aos nossos olhos de hoje, fazendo aqui uma leitura pelas lentes de hoje, e que realmente o Carrasco não quis esse contato visual, mas ele quis, né? Ele não somente, como colocou a Luciana, não somente afrontou esse Carrasco, como ele enfrentou a morte, apontando para o coração para que o rapaz não errasse o alvo. Então foi um tiro de arcabuz, que é uma arma destruidora, mas mesmo assim ele teve essa coragem que, com certeza, muitíssimos e muitíssimas e muitíssimos de nós não teríamos. O que mais que eu posso comentar? Que essa mulher tem vinculação, como a Luciana falou também, com alguns políticos, dentre eles Eduardo Campos, Miguel Arraes e Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi um presidente, né, cearense, vinculado aí à questão do golpe de 64. Não vou entrar em detalhes, porque não concordo com o que ele fez e o que ele representou. Sou uma cearense que não passo o pano para esse tipo de comportamento de cearenses. Mas algo importante que eu não mencionei sobre essa praça, e que é importante mencionar agora, fechando aqui essa minha contribuição, que em 1910 o senador Pompeu plantou um baobá exatamente no coração daquela praça. Ela foi planejada, né, por Silva Paulé, que é um nome também muito conhecido por nós, mas esse baobá até hoje existe, e nós sabemos que o baobá é uma árvore que representa muito a África. Então, lembrando que a África é nossa raiz, que da África nós viemos, que essa aula tem relação com a aula passada, porque está tudo vinculado. Por último, só fazer aqui um adendo com relação a um dos autores citados pela Luciana, que é o Lira Neto, que vocês com certeza conhecem,
é um cearense, eu tive a honra de tê-lo como professor no curso de biografias que ele ministrou recentemente aqui na Unifor. E o Liga Neto, ele é uma pessoa que tem muita vinculação com o estado do Ceará, onde ele nasceu, de onde ele tira muita inspiração, e com certeza vocês conhecem algum trabalho dele. Ele já biografou Maísa, já biografou Castelo Branco, já biografou Getúlio Vargas, o Padre Cícero, Maísa, enfim. E também tem um livro que eu mais gosto dele, que é o Arrancados da Terra, que ele faz um apanhado aí da história dos holandeses no Recife. Temos mais alguma pergunta, por gentileza, Evandro? Não. Luciana, passo a palavra para você, para que você faça, então, as considerações que achar necessárias e se despedindo dos nossos membros e membras neste momento. Agradecer pela oportunidade, pela confiança e lembrar que Bárbara de Alencar, o corpo de Bárbara de Alencar está em Campos Sales. Eu estou aqui no Crato, né? E são 89 quilômetros para a cidade de Campos Sales, porque quando ela faleceu ali perto da divisa, já era Piauí, que era, né, a Fazenda do Touro, e aí o corpo dela hoje se encontra na cidade de Campos Sales. E outra coisa que você estava falando, né, da questão arqueológica, e novamente faço o convite quando você estiver aqui para que a gente vá a Santana do Cariri, o museu, para que a gente conheça, né, o museu que, nossa, então toda a arqueologia, claro, toda não, né, está ali naquele ambiente que recebe as pessoas e que conta muito da história, né, dos Cariris. Então, lembrando aí o município de Santana do Cariri, que a gente chega no instante, talvez um dos eventos que a gente vai fazer esse ano lá da Universidade Federal do Cariri, que é o ENEX, que é um encontro de extensão, a gente está tentando fazer em Santana do Cariri para que os alunos, né, para que outras pessoas que venham participar do evento tenham a oportunidade de conhecer essa região que é tão rica. E como você falou aqui, né, se eu for pegar cada particularidade da cidade de Barbalha, que Barbalha é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, uma cidade histórica, a cidade, né, de Barbalha. Se eu for o Crato, é a cidade considerada a cidade da cultura, né? Então, tem cada uma Missão Velha, Brejo Santo, que você bem conhece, então vale a pena conhecer, não só para passear, mas, sobretudo, por essa questão mesmo histórica de tudo que o Nordeste, né, que essa região aqui do Cariri, que são 29 municípios, tem contribuído, né, com toda a região. E outra coisa que agora que eu me lembrei, que no período das eleições, sempre tinha aquela coisa, o Nordeste votou em A, mas não votou em determinada pessoa, a questão separatista, né? Então nós vamos fazer a República Confederativa do Nordeste, né? Tudo isso tem a ver, eu esqueci, me perdoe de fazer esse link, tudo isso tem a ver, né, com essas eleições que nós tivemos tão recentemente, tem a ver com toda essa região Nordeste, não tem a ver com ser candidato de direita ou de esquerda, tem a ver com o fato do nordestino ser essa pessoa inteligente, não que os outros não sejam, aguerridas, que vai à luta, né? E que logo na cidade de Pernambuco, logo em Recife, onde terminou o cortejo, digamos assim, dos dois candidatos, né? Terminou justamente, e eu não tinha feito essa questão desse link, terminou justamente em Recife, terminou em Pernambuco, onde aconteceu, onde que foi gestada a Confederação, perdão, onde foi gestada também, né, mas a Revolução de 1817, que foi a Revolução pernambucana, né? Porque vários outros estados poderiam ter se insurgido contra a coroa, mas quem fez? O Nordeste brasileiro, especialmente Pernambuco, né? Então, agradecer a confiança e a oportunidade e que a gente leve adiante todas essas vozes que tentam, mas que nunca vão conseguir silenciar, que são as vozes das mulheres, sejam elas nordestinas ou não. Essa é a missão que nós temos.
Essa é mais uma das tarefas que levamos adiante com tanto empenho, que é justamente trazer à luz essas mulheres que foram apagadas, foram silenciadas, foram, de alguma forma, amordaçadas pela grande influência que exerciam no seu ambiente e que seria perigoso mantê-las soltas, vivendo livremente, né? Então, Bárbara de Alencar foi uma dessas, dentre tantas outras, que vamos ainda mostrar para vocês nesta edição. Próxima aula, nós temos uma mulher que também teve algo a ver com a aula passada, que tem a ver também com essa, que é Harriet Tubman. Ela foi especificamente ligada à questão da escravidão no seu país, tem a ver com a liberdade, ou seja, é uma mescla de temas que nós começamos com Joana d'Arc, seguindo com Catalina Gerauso, continuando, então, de lá para cá, sempre com essa temática da liberdade, da mulher que luta pela liberdade, não somente sua, mas dos seus também. Luciana, muito obrigada. Muito obrigada pela acolhida na tua casa quando eu estive no Crato. Gratidão também às pessoas que me receberam no Crato quando eu estive aí. Antonielle, Sayonara, seu Silvano, Dona Gorete e Cira, que me acolheram em suas casas. Para mim foi uma honra conhecê-los, conhecer o Crato, uma cidade que eu aconselho, quem puder conhecer, que conheça. Realmente é um Crato de açúcar, como nós chamamos. Muito obrigada por essa aula magnífica, impregnada de história, de conhecimentos e de cultura muito bem amalgamados. Próxima aula, continuamos com temas de escravidão, liberdade e apagamento zero, aqui no Filhas de Avalon. E, com certeza, nós, a partir desse momento, vamos ter um outro olhar quando falarmos de Bárbara de Alencar, quando formos ao passeio público de Fortaleza, quando visitarmos o Forte Nossa Senhora da Assunção, aqui em Fortaleza, e quando ouvirmos falar em mulheres revolucionárias. Bárbara de Alencar assinou com seu próprio sangue a sua vitória, que infelizmente não é conhecida pela grande maioria dos brasileiros, que quando pensa em Inconfidência, pensa apenas em Confidência Mineira, e pensa apenas em Inconfidentes varões, quando nós tivemos uma Inconfidente, e não somente ela, outras do tipo e da estirpe, e agora eu vou citar os nomes porque elas merecem ser conhecidas. Vou citar agora: Maria Quitéria, Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, Maria Filipa de Oliveira. 3 outras mulheres que, na mesma categoria, da mesma estirpe da nossa feminagiada, também lutaram por um Brasil independente. A todos, todas e todes, o meu muito obrigada. Muito obrigada especialmente à professora doutora Luciana Bessa, que esteve conosco hoje, nos dando esta aula de História, Literatura, Cultura e muito mais, deixando para nós essa vontade de continuar estudando Bárbara de Alencar. Muito obrigada à Santinha Paixão, que esteve conosco no chat e no apoio social. Muito obrigada a Edvander Pires e a Evandro, que estiveram conosco no apoio técnico, e a você que está nos assistindo, que está conosco, muitíssimo obrigada. Próxima semana continuamos com a mesma temática, mas por uma outra visão, por uma outra lente, e com certeza aprenderemos tanto como nesta aula, da qual saímos completamente encharcados de conhecimento. Gratidão, Luciana, gratidão a todos, todas e todes. Tenham todos um excelente final de semana. Saudações avalonenses. Até a próxima oportunidade.